Capítulo 1983. Casa longe de casa. Parte 1. Como você acabou de ver, o campo de tiro reflete tudo que você tenta contra ele e depois avalia em uma escala simples. Lita apontou para uma tela holográfica que apareceu ao lado de Solos. Havia 5 níveis, um para cada nível de magia regular. Eles foram divididos em 4 compartimentos: baixo, médio, alto e torre. Depois, havia um nível superior marcado como magia espiritual com seus próprios níveis e compartimentos. Acima dele, havia feitiços nível de lâmina. Ao contrário dos ramos anteriores da magia, não foi dividido em 5 níveis. Tinha apenas os 4 compartimentos habituais, sugerindo que magia da torre era compatível com feitiços nível de lâmina. Ele classificou seu feitiço como um nível intermediário 5, longe do nível magia espiritual e ainda mais longe do nível de lâmina. Isso é por causa do meu núcleo azul. Solos disse com um suspiro. Eclipse final é um feitiço poderoso, mas me falta a mana necessária para manifestar seu verdadeiro potencial. Agora, observe isso. Lit mudou as configurações na tela holográfica e então lançou seu próprio eclipse final. Desta vez a torre respondeu usando um feitiço mágico de escuridão e água, idade do gelo. Não apenas a classificação do feitiço era superior à de Solos, mas Lit também poderia experimentá-lo contra todos os tipos de proteções e testar seus efeitos. Da mesma forma, o campo de tiro poderia conjurar os feitiços do dono da torre e depois dispará-los contra ele. Quando Lit quisesse testar um novo feitiço defensivo ou a barreira espiritual de sua armadura, ele faria com que a torre mantivesse sua assinatura de energia. Dessa forma, uma vez que um feitiço conjurado pelo campo de tiro ultrapassasse suas defesas, não lhe causaria nenhum dano. Quando ele quisesse testar o poder defensivo bruto de sua armadura, ele faria com que a torre mudasse para uma assinatura de energia neutra. Os feitiços agora poderiam danificá-lo, permitindo que Lit experimentasse quão bem a armadura do andarilho do vazio se saiu contra diferentes elementos. Os protocolos de segurança da torre fizeram com que o ataque cessasse no momento em que sofreu dano. Então, Lit mostrou-lhe seu feitiço nível de lâmina, ruína. O campo de tiro contra-atacou e classificou-o como um feitiço nível de lâmina de baixo nível. Além de Salark, seus convidados ficaram pasmos com o poder que Lit acabara de demonstrar e ainda mais com a torre, considerando-a fraca. Normalmente eu precisaria de um grande espaço vazio, um parceiro de treino e muitos matrizes para garantir nossa segurança. Agora, em vez disso, posso realizar todos os experimentos que quiser aqui enquanto Tista ajuda Solos a estudar meus novos feitiços e como eles interagem com diferentes defesas elementais com os olhos. Lit disse. Graças ao campo de tiro, descobri que minha armadura é fraca contra a magia da terra e mudei seus encantamentos até resolver o problema. Além disso, eu poderia experimentar diferentes designs de barreiras para o núcleo de energia do andarilho do vazio e descobrir qual deles era mais eficiente em termos energéticos. Esta é realmente uma maravilha da magia. Salark colocou a mão contra a pedra fria da parede mais próxima, usando sua técnica de respiração para estudar o chão da torre. Ela não tinha má vontade em roubar seus segredos, era apenas sua natureza curiosa como mestre de forja levando a melhor sobre ela. Qualquer pessoa pode usar o campo de tiro ou ele é limitado apenas a você e Solos? Ela perguntou. Qualquer um pode. Lita sentiu. O chão é como aquelas cabines de treinamento da academia. Pode ser impresso temporariamente por um convidado e depois usado para testar suas habilidades. Não sei o quão útil isso pode ser para você, vovó. A escala só vai até a magia nível de lâmina. Duvido que possa suportar o poder de um guardião, definitivamente não pode, mas ainda assim seria ótimo testar minhas criações. O Overlord tirou uma lâmina fina de uma mão de seu bolso e liberou um de seus encantamentos logo após imprimir o campo de tiro. A torre não tinha ideia do que era aquele estranho fluxo de relâmpagos, água e escuridão, então contra-atacou com o rugido primordial de Lit. Nada mal.
Salah disse enquanto olhava para a tela que classificava seu encantamento como um feitiço de magia espiritual de nível 5 que beirava a magia do espírito da torre. Isso foi apenas a lâmina? O queixo de Solos caiu no chão. Sim. Nenhuma gota da minha própria mana. Salah disse com um sorriso orgulhoso no rosto. Afinal, é uma arma criada pelo guardião. O que você esperava? A fúria não chega tão alto, mas você também a criou. Solos olhou para o martelo encantado em sua mão como se ele a tivesse traído. Isso é porque eu não projetei a fúria. O guardião respondeu. Eu a atualizei seguindo os planos de Menadion para aproveitar todo o seu potencial, mas o resultado final ainda foi limitado pela habilidade de Ripavenha, só resta um andar. Lita estalou os dedos novamente, movendo-os para o novo andar superior que apareceu acima da estufa. Esta é a torre de vigia. Ele disse. Ao contrário dos outros andares, não tem capacidade ofensiva. Seu objetivo é principalmente vigilância e reconhecimento. Ele tem sinergia com o Salão dos Espelhos e os Olhos. Um aceno de mão de Lee fez a torre de vigia liberar um pulso de mana que varreu a área ao seu redor por quilômetros. Ao contrário do Salão dos Espelhos, Lee não precisava se concentrar em uma direção específica. A torre de vigia não criou um mapa detalhado, simplesmente localizou tudo com uma poderosa assinatura de energia na área e apontou para Lee. Um display holográfico mostrou-lhe o resultado da varredura. Cada pessoa com um núcleo acima do verde foi marcada com um ponto da cor correspondente ao seu núcleo de mana. O mesmo aconteceu com equipamentos mágicos, matrizes e qualquer fonte mágica. A exposição mostrou aos presentes como as tropas de Salah estavam dispostas em torno do palácio, a sua força e o seu equipamento. Além disso, avistou uma caravana à distância, identificando as feras mágicas que puxavam as carroças. Graças a este andar, agora posso procurar outros geysers de mana, minas ou recursos mágicos e até barreiras mágicas de qualquer tipo. Se alguém poderoso se aproximar da torre, a torre de vigia irá detectá-los à distância, permitindo-me estudá-los com o Salão dos Espelhos. Embora as sentinelas possam ser localizadas, o pulso de energia da torre de vigia está escondido dentro da energia mundial e não pode ser notado. Solos disse. Além disso, pode estudar as formações mágicas de fora para que possamos compreender a habilidade de nossos vizinhos sem o risco de sermos descobertos. Espere. Salah virou-se para Lit Solos, seus olhos brilhando de raiva pela primeira vez desde que a conheceram. Você está me dizendo que esteve estudando o meu palácio e minhas matrizes esse tempo todo? Não, não estamos. Lit respondeu rapidamente, mostrando as palmas das mãos abertas em sinal de rendição. Estamos simplesmente experimentando a torre de vigia para entender suas limitações, e não roubando seus segredos. O pulso de energia pode detectar qualquer coisa com uma assinatura de energia significativa dentro de sua área de efeito. É tão bom e tão ruim quanto parece. Podemos detectar instantaneamente um mago poderoso, uma mina ou uma matriz, mas ao mesmo tempo, ele não consigo detectar algo camuflado. Capítulo 1984. Casa longe de casa, parte 2. O que significa que você pode facilmente descobrir recursos desprotegidos, mas aqueles que já foram encontrados e protegidos estão fora dos limites. O Overlord completou a frase para ele. Exatamente. Solos respondeu. A torre de vigia é uma ótima ferramenta, pois funciona de forma semelhante ao meu senso de mana, mas tem um alcance muito maior e geralmente poucas pessoas usam dispositivos de camuflagem. Meu palpite é que o objetivo principal da torre de vigia é encontrar os recursos mágicos que crescem nos arredores de um geyser de mana sem a necessidade de explorar por horas. Podemos simplesmente conjurar a torre, teletransportar-se para qualquer geyser que descobrimos no passado, escanear a área e, se não houver nada precioso na área, basta enxaguar e repetir. Com um pouco de sorte, poderemos reivindicar uma mina mágica desconhecida. Mesmo que o conselho nos obrigue a entregá-lo a um lorde regional, podemos pelo menos obter uma parte dos bens. Não subestime muito. Salah deu um tapinha na cabeça de Lit. Funciona de forma semelhante à técnica de respiração de um guardião.
Nós a usamos para verificar nosso território de maneira semelhante. Não é um andar novo, mas há algo que preciso mostrar a você, Lee Solos disse enquanto os movia para o andar inferior. Que porra é essa? Ele disse surpreso. A estufa havia mudado tanto que ele teve dificuldade em reconhecê-la. Os campos onde o Haas cultivava as plantas mágicas para ele ainda estavam lá. E Lee percebeu que seu pai havia descoberto uma maneira de fazer crescer suas sementes. Cada uma das plantas que ele recebeu das Dríades tinha agora seu próprio canteiro e estava rodeada de mudas. Levaria algum tempo para crescerem e serem realmente úteis como ingredientes mágicos. Mesmo com o enorme fluxo de energia mundial que a torre fornecia, elas ainda eram um pouco melhores que as plantas normais. No momento, eles extraíram o alimento do solo e absorveram a energia mundial como um todo. Somente depois de desenvolverem a capacidade de absorver um ou mais elementos em grandes quantidades é que se tornariam tesouros naturais. No entanto, isso era de importância secundária em comparação com a pequena cabana construída bem no meio da estufa. Estava cercado por outros campos semeados com colheitas regulares que Lee conhecia muito bem. A casa era uma réplica da casa de Lee em Lutia, assim como os campos cultivados. Oi, filho. Espero que você não se importe com as poucas mudanças que fiz. Haas caminhou em direção ao grupo com um pequeno sorriso no rosto. Ele usava uma camisa marrom e um macacão de trabalho manchado de sujeira e suor. Sua longa barba desgrenhada e o almíscar que exalava eram sinais claros de que ele vinha negligenciando sua higiene pessoal. De jeito nenhum, pai. Lee percebeu que não havia nenhum vestígio da expressão tensa habitual que seu pai tinha desde que Mel o torturou. Ele não parecia se importar com a pequena multidão nem com eles perturbando seu trabalho. O medo e o desespero que o assombravam até pouco tempo atrás foram substituídos por uma calma resignação aos eventos traumáticos ocorridos na mansão Ogum. Haas ainda parecia profundamente triste, seu olhar estava monótono, mas ele conseguiu apertar a mão de todos sem vacilar. O que você está fazendo aqui? Lee perguntou. Na verdade, isso foi ideia da sua mãe. Haas respondeu. Ela pensou que um ambiente familiar e ter algum trabalho para fazer, em vez de ficar sentada na minha bunda o dia todo, poderia me ajudar a me recuperar. Elina fez com que Solos criasse um lar longe de casa para nós na estufa. Sua mãe e eu moramos aqui sempre que Solos materializou a torre. Haas acenou para o seu entorno. O clima dentro do bioma era ameno, o céu era azul e uma brisa suave acariciava seu rosto. Lee não gostou da ideia de que seus pais realmente seguiram Solos e a torre até a praia toda vez que ela veio visitá-lo, mas ele percebeu que seu pai havia recuperado outro pedaço de seu antigo eu. Mamãe estava certa? Ele perguntou. Sim, ela estava. Haas assentiu. Eu sei que esta casa não é real, mas depois de um longo dia de trabalho é muito difícil dizer, especialmente à noite. O Palácio de Salark é o lugar mais maravilhoso que já vi, mas não se compara à casa onde nasci, cresci e criei meus próprios filhos. Sem ofensa. Não ofendeu. O Overlord respondeu. À noite. Lee ecoou surpreso. Você dorme aqui também? De repente, perguntar a Solos se a torre era a prova de som em ambos os sentidos tornou-se de extrema prioridade. Quando ela o visitava, ele e Camila às vezes saíam furtivamente da casa de praia e iam para a praia passar algum tempo a sós. A lua tinha sido seu ala, pintando a água e as areias de prata com sua luz, e a única testemunha silenciosa de suas escapadas românticas. Ou assim ele pensava até aquele momento. Sim, nós fizemos. Elina saiu da cabana trazendo consigo o cheiro da comida que cozinhava. Espero que não seja um problema para você. Seu pai precisa de um lugar isolado para relaxar e nada acalma mais seus nervos do que sua casa. Ainda era cedo para o almoço, mas depois de comer a comida de Verendim e a culinária do deserto sempre que não era ele quem preparava a refeição, Lee ficou com água na boca. Não é um problema, desde que haja uma porção para mim também, ele respondeu. Não se preocupe, há comida suficiente para todos, Elina respondeu com uma risada.
Solos me avisou da sua vinda e eu preparei seus pratos favoritos. Ela caminhou na frente de Lit e acariciou seu rosto em um movimento lento e amoroso. Suas mãos ainda cheiravam a temperos e ingredientes mesmo depois de lavá-las, mas ele não se importou. Ele só se importava em vê-la finalmente feliz e relaxada, olhando para ele como um milagre vivo que ela ainda acreditava que Lit fosse. A ideia de contar a Elina que seu filho verdadeiro havia morrido naquela noite de 19 anos atrás, de partir seu coração e perder seu amor ainda o assustava profundamente. Lit, eu estava pensando que agora que a Ran começou a frequentar a escola no deserto e sem nossa fazenda, não sobrou muito para seu pai e eu fazermos. Você gostaria de ter outro irmão? Ela perguntou. Lit conseguiu conter um estremecimento repentino, mas por pouco. Como acontece com a maioria das pessoas, ele considerava seus pais uma espécie de ser etéreo, e a ideia de eles fazerem sexo ainda o perturbava. No entanto, a constatação de que eles haviam inaugurado a torre antes dele foi ainda pior. Mãe, estou feliz em ver que você e papai estão muito melhor, mas depois de perder nossa casa e com a guerra em andamento, não acho que seja uma boa ideia. Mesmo que a realeza aceite meu acordo, não é certeza que voltaremos para casa. Enquanto nossa família não tiver bases sólidas novamente, ter um filho seria imprudente e só aumentaria nosso fardo. É a razão pela qual Cami e eu decidimos adiar o assunto até o final da Guerra dos Grifos. Ele disse. Você está realmente considerando a ideia de ter um filho? Elina o abraçou, logo acompanhada pelo marido. Continua no próximo vídeo.